amigos, Deus abençoe. Olha eu de novo para explanar um pouco mais da palavra de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe você. Antes de nós irmos lá para esse tema tremendo que eu escolhi, você sabe que nós temos um primeiro vídeo falando sobre adoração sem máscaras. E hoje nós vamos falar sobre adoração sem véu, uma adoração além do véu. O que a gente pode entender sobre isso? Mas antes de nós irmos para o texto, eu queria que você fosse aí no meu canal e se inscrevesse no meu canal, desse um likezinho aí, tá bom? E nos ajuda a compartilhar para o mundo inteiro essa palavra. Mas a Bíblia declara em Hebreus capítulo 10, esse é o texto, que diz o seguinte, capítulo 10, versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós através do véu, olha essa palavra véu, isto é, da sua carne, olha a palavra sua carne. Então, se atente para essas duas palavras, véu e sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o coração verdadeiro, coração sincero, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Deus abençoe essa palavra no nosso coração e que possa servir de uma revelação tremenda sobre a sua vida. É o seguinte, a gente sabe que falar de adoração nesse tempo de hoje, em algumas vezes é complexo, porque há muita gente que confunde a adoração com música, confunde a adoração com expressão, confunde a adoração com a maneira de culto e liturgia. Mas no Velho Testamento, Deus quis provocar isso na vida de Moisés, dizendo: Moisés, levanta para mim um tabernáculo. E quando Deus pediu para Moisés levantar um tabernáculo, era para a sua adoração. Agora você me pergunta, mas para que Deus queria construir um tabernáculo? Ora, obviamente, o povo de Israel necessitava de um símbolo da glória de Deus. Porque se Deus automaticamente descesse do céu, fendesse o céu e se apresentasse diante do povo, ninguém ia aguentar. Você sabe que quando Deus falou com Moisés, nem mesmo Moisés aguentou a sua presença. E fato é que Deus disse para Moisés: olha, Moisés, então faça para mim um tabernáculo. E o tabernáculo foi construído justamente para adoração. E eu não vou me deter muito nesse assunto do tabernáculo, que é muito complexo e muito extenso, mas algumas coisas eu posso pontuar aqui. O tabernáculo ele foi construído para a adoração a Deus. E uma vez só por ano o sacerdote entrava pelo átrio, ok? Átrio fala de sacrifício, os utensílios que estão no átrio fala de sacrifício, fala do sacrifício de Jesus, essa é a revelação bíblica profética sobre Jesus, a lavagem das mãos do sacerdote, que fala justamente que Jesus era a água viva. Depois entrava em outra sala onde tinha o primeiro véu, olha só o véu, que o sacerdote entrava nessa antessala chamada Santo Lugar, onde havia também outros compartimentos, como o candelabro de ouro, como a mesa de pães, o altar de incenso, e tudo isso fala sobre comunhão, sobre o partir do pão, que Jesus é o pão da vida, que Jesus ele é o intercessor maior. E depois daí tinha um outro véu, em que o sacerdote adentrava nesse véu, estava lá a nossa tão preciosa Arca da Aliança, né? Que então, já falamos tanto sobre a Arca da Aliança, já se falou, já se escreveu muito sobre ela. E a Arca da Aliança é justamente uma caixa de madeira forrada de ouro por dentro e por fora. E em cima da Arca da Aliança estava uma tampa de ouro também, com dois querubins, um olhando um de frente para o outro, que se chamava propiciatório. E uma vez que o sacerdote entrava por todos esses compartimentos, a intenção do sacerdote, do sumo sacerdote, era chegar nesse lugar chamado Santíssimo Lugar, que está escrito aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19. E aí é que está a graça de Deus sobre o assunto que eu quero abordar, sobre adoração sem véu. O sacerdote entrava nesse lugar e aspergia o sangue. Ele entrava com dois elementos no Santo dos Santos, chamado
o lugar santíssimo, né? E está explícito na palavra de Hebreus, e ele levava um elemento do sangue que foi colhido desde o início das orações dos santos, o pecado do povo, que estava sendo simbolizado com o sangue de bodes e de ovelhas como sacrifício vivo. E aí aspergia esse sangue em cima da tampa chamada propiciatório para a expiação dos pecados do povo. E automaticamente, enquanto ele deitava o sangue sobre o propiciatório, ele tomava também o incensário na mão, que significa as orações dos santos, como dizendo assim, que o povo estava dizendo: Deus, perdoa o nosso pecado. Enquanto Deus vinha e com seu fogo, com a sua presença, dizendo: eu perdoo o pecado do povo. E aí o sacerdote começava a entrar em uma profunda adoração. E aí o que eu posso dizer para você? A adoração é muito mais do que véu, é muito mais do que símbolos. Aquilo era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus, ela acontecia justamente no ambiente do Santíssimo Lugar. Porque Deus justamente quis fazer com que o sacerdote adentrasse no Santíssimo Lugar, porque naquele lugar Deus estabeleceu: a minha presença estará ali. E todo o arraial do povo de Deus via a luz, o fogo de Deus descendo sobre aquele lugar. Então, obviamente, o povo começava a declarar: a presença de Deus chegou naquele lugar, e eles ficaram muito satisfeitos. Agora, além do véu, além de tudo isso, passando-se os anos, Deus estabeleceu outras coisas, os turnos de sacerdotes, de levitas, de cantores. Isso já foi na época de Davi, já é outra história. O primeiro tabernáculo de Moisés, que foi justamente o ofício dos levitas, não foi o ofício dos levitas, foi o serviço, porque o serviço vem primeiro do que o ofício. Então Deus estabeleceu primeiro o serviço da adoração, para depois vir o ofício da adoração. Há uma diferença do chamado da adoração e o ofício dessa adoração. O que é o chamado? O chamado, se Deus chamou os levitas, a palavra do Senhor declara em Levíticos que Deus disse: olha, os levitas são meus. Meus para quê? Para servirem no tabernáculo. Mais adiante, no tabernáculo instituído por Davi, Deus institui os cantores, institui os instrumentos, ou seja, a construção de instrumentos e de cordas, de trombetas e etc. tal, foi instituído na época de Davi. Então o ofício da adoração, que é cantar, que é tocar, começou na época de Davi. Mas eu não quero falar, isso já é outro assunto, quem sabe a gente pode abordar isso em outro momento. Mas o que eu quero dizer é que a palavra do Senhor declara que, irmãos, entremos com ousadia no Santíssimo Lugar. A intenção de Deus é que venhamos a entrar, não é no átrio, não é no santo lugar, mas o objetivo central de todo adorador é chegar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Então, há uma coisa que eu queria mostrar para você, que está aqui na palavra, e ela fala justamente isso, que é um novo e vivo caminho. Estamos hoje no novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. E o que era o véu do templo? Deus deu instruções para Moisés onde deveria ser o local da sua manifestação. E no momento em que a manifestação de Deus era tão nítida, tão incrível, na época foi instituído o tabernáculo, e você sabe muito bem que o véu que foi construído era um véu assim incrível. E na verdade eu tenho aqui um relato mais ou menos de como era esse véu. Para você ter ideia, as cortinas eram feitas de tecido azul, e esse tecido azul era um azul púrpura, de escarlate e linho finíssimo, de modo que havia uma combinação no véu de alguns querubins e serafins que traz a presença, a glória de Deus. Agora, os querubins são anjos que eram anjos guardiões da glória de Deus. Aí tem uma revelação assim tremenda sobre isso mais adiante, que eu não posso falar sobre esse assunto aqui agora. Mas assim, Deus deu instruções para que houvesse
uma separação. O que eu quero dizer, onde eu quero chegar? A adoração é necessária, porque Deus é um Deus vivo. Para que nós venhamos a chegar à adoração, temos que chegar além do véu, pelo novo e vivo caminho. Qual é o novo e vivo caminho? Jesus. Sem o sangue de Jesus, eu não posso entrar numa verdadeira adoração e uma sincera adoração, como está dizendo aqui. Entre no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Eu estou entrando no Santíssimo Lugar para quê? Para adorar. Eu não vou adorar, eu não vou fazer uma falsa adoração. A falsa adoração é aquela adoração apenas de boca, aquela adoração apenas de expressão, e não é isso que Deus quer. Quando eu receber a revelação da cruz, quando eu começar a receber a revelação do sangue de Jesus na minha vida, e quando você começar a receber a revelação da cruz na sua vida, você chegou no caminho exato e mais sincero e mais profundo da adoração. Sabe por quê? Véu fala também de Cristo Jesus. É nesse ponto que eu queria chegar. Em outro momento eu quero aprofundar mais sobre esse assunto. Eu vou começar a dar um seminário de louvor e adoração justamente sobre esses assuntos, esses aspectos mais profundos sobre a questão da adoração sincera, da adoração sem véu. E a adoração sem véu, querido, é justamente a adoração centrada no sangue de Jesus. Porque quando a palavra do Senhor declara, entremos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que Ele consagrou para nós através do véu. Então, quando fala do véu, ou seja, aí o autor do livro de Hebreus diz assim, vírgula, isto é, da sua carne. Então o véu também fala, tem uma revelação de carne de Jesus. Como assim, pastor? A palavra do Senhor declara que quando Cristo Jesus, Ele, na verdade, morreu pelos nossos pecados, morreu pelos nossos delitos, está escrito em Mateus 27, anote isso aí, Mateus 27, 45 e 54, Jesus abriu o caminho da adoração, Jesus quebrou a separação do homem de Deus, Jesus nos deu livre acesso à sua presença. Então, a revelação do véu é esta, e que você possa colocar isso no seu coração e nunca se esquecer. Quando ele gritou em alta voz, o véu do templo, diz a palavra, de alto a baixo se rasgou, ou seja, não havia costura que pudesse ser rasgar totalmente esse véu. E é interessante que o véu era muito espesso, o véu tinha praticamente 18 metros de altura por 75 de espessura, era uma coisa assim bem grossa. E imagine o poder do sangue de Jesus, o poder da voz que ecoou de Jesus quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani. E após ele dar essa declaração, a palavra do Senhor declara, depois ele expirou, ou seja, quando Jesus expirou, quando Jesus morreu literalmente na cruz, o véu rasgou-se de alto a baixo. Eu quero dizer, querido, que o véu do templo, ele não se rasgou ao meio, ou seja, na metade, tá? Foi por completo. E sabe por quê? Véu fala também da carne de Jesus. O que foi que foi rasgado desde a cabeça até a planta dos pés de Jesus? Todo o seu corpo. Aí está a grande revelação, que quando Jesus morreu, é como se o véu também partisse de alto a baixo. Todo o sangue de Jesus, por completo, desceu. Todo o sangue de Jesus foi por completo, desde a cabeça até a planta do seu pé. As chagas de Jesus foram rasgadas, ou seja, houve chagas desde a cabeça até a planta dos pés. Jesus foi rasgado ao meio, de alto a baixo, e todo o seu sangue caiu na terra. Por isso que o véu do templo se rasgou, ou seja, Jesus está dizendo, eu me rasguei por completo para que você entrasse na minha sala, a sala do trono. Queria que você desse glória a Deus por isso.
Eu poderia estar falando mais sobre esse aspecto aqui, mas deixa para outra oportunidade. Mas eu queria que você recebesse essa revelação de que quando o véu se rasgou de alto a baixo, Jesus também se rasgou de alto a baixo, para que eu e você tivéssemos livre acesso à sua presença. Glória a Deus. A presença santa do Senhor. Então, todas as vezes que eu me lembrar disso, que eu só vou adorar com sinceridade, eu vou adorar a Deus com certeza de fé, além do véu, é isso, vai além de música, vai além de música. Então, vai além de expressão, vai além de se ajoelhar, de se expressar com corpo, alma, mas tem que ir pelo Espírito, porque através do Espírito, seu Espírito, conectando ao Espírito Santo de Deus, você terá a revelação da cruz. Nenhum adorador vai chegar ao trono de Deus se não tiver a revelação da cruz. Então, coloque isso na sua mente e no seu coração, o entendimento de que todo adorador que se sacrifica na cruz do Calvário juntamente com Cristo, com seus delitos e seus pecados, ele está com sinceridade de fé, com certeza de fé, que ele entrou no Santo dos Santos. É por isso que a palavra se declara: ou entre com ousadia no Santíssimo Lugar, e o Santíssimo Lugar é o lugar da adoração. E aí você vai ter uma revelação clara e objetiva do Senhor Jesus. Então, adore o Senhor além do véu, adore o Senhor além de qualquer circunstância, lembrando que o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Jesus se rasgou por completo para que eu tivesse a sua presença e a plenitude dela na nossa vida. E Deus está falando com você. Se alguém aí que está vendo esse vídeo também e que entende essa palavra, é para você também. Seja salvo, seja liberto, seja restaurado pelo sangue. E aí você vai adorar de fato aquele que, com toda certeza, é o Deus de toda adoração. Não há outro Deus além desse. Só Jesus, através do seu sangue, pode nos libertar e nos salvar e nos purificar de todo pecado. E através da sua remissão, a remissão dos nossos pecados, nós podemos adorá-lo em espírito e verdade. Que Deus te abençoe.